uma honra, um privilégio poder rever muitos de vocês. Eu estou vendo aqui rostinhos que fazia tempo que eu não via. Todos são muito bem-vindos nesse local. Até quem está vindo hoje aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade. Aqui é a casa do Pai. A palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está. Jesus está aqui entre nós. Onde pisa a planta de nossos pés é terra santa. Esse local é consagrado a Jesus. Então seja, se sinta muito bem, muita vontade aqui. A gente sempre procura receber cada um de vocês com muito amor, porque Deus é amor. Quando você entra no local onde o povo de Deus está reunido em nome dEle, você tem que ser impactado pelo amor de Deus, porque Jesus é a expressão majoritária desse amor, né? Ele é a expressão majoritária do amor. Então a gente tem preparado o melhor para vocês. Pode até ser que a gente não tenha feito o melhor, mas tenha certeza que nós nos esforçamos para te dar o melhor. Tem ali café, tem bolacha. Eu vi que alguém trouxe refrigerante, todo olho numa Coca-Cola lá que chegou. De vez em quando rolam até uns chocolates por aí. Tem o nosso bazar, para quem está vindo pela primeira vez. O bazar na verdade não é uma troca, né? É simplesmente coisas que você traz da sua casa, coisas que você não está utilizando, que não está tendo utilidade para você. Seu filho cresceu, a roupa está em bom estado, traz aqui, vai servir para outra criança, né? Você tem um eletrodoméstico, você ganhou um mais novo, traz aqui, vai servir para alguém que não tem, né? Eu ganho muitas coisas, ganhei um livro. Esse livro eu já tenho repetido, tá? Eu trouxe aí, eu trouxe alguns livros de medicina, inclusive da minha esposa, né? Livros esses que a Isabela hoje não utiliza mais, né? Ela não exerce mais a medicina. Trouxemos alguns. Se houver interesse, vocês podem pegar. Você não precisa pedir autorização, tem que fazer ficha, pagar o carnê, nada disso. É graça, é presente para vocês. É assim que a igreja age, né? Um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro. E hoje, de uma forma muito especial, nós vamos filmar esse culto. A gente filma os cultos, mas a gente costuma postar no YouTube somente a palavra. Mas hoje eu faço questão de documentar esse culto na sua íntegra, porque tem coisas muito importantes que nós vamos falar hoje aqui, coisas que eu gostaria que a Igreja de Cristo soubesse. É um peso sobre mim, porque Deus cobra isso de mim. Eu estou aqui para agradar a Deus, não estou para agradar os homens. Então é uma trombeta que precisa ser anunciada na nossa nação. E eu sei que o Daniel não é o único que está falando. Existem muitas vozes que clamam nesse deserto, que estão formando um grande coral, preparando a volta gloriosa de Jesus Cristo. Antes, eu quero lembrar-los de uma coisa. Nós ministramos aqui na semana passada um seminário de missões. Não se fala quase em missões no Brasil. Parece que essa chama se apagou, né? Se falava muito em missões na década de 80, na década de 90, AD 2000, Janela 1040, mas hoje se fala muito pouco. Pararam de falar de missões. Hoje é mais importante falar da prosperidade, da cura milagrosa, da venda da fronha ungida para você ter uma noite de sono, né? Do ato profético com a bota da cobra, né? A gente já não fala quase tanto em missões. E nós procuramos então resgatar esse princípio, né? Nós liberamos esse espaço de graça. Fizemos um acordo aqui, o Hotel Flat nos cedeu o dia de graça, gratuitamente. A gente fez até um making off disso, né? Fizemos um resumo de como foi ali naquele dia. Tá postado no YouTube inclusive. Então, para quem não teve o privilégio de estar aqui, sabe que foi uma bênção, mas me deixou o coração assim um pouco apertado, porque o espaço aqui é limitado, cabem 100 pessoas. 110 pessoas se inscreveram. Eu falei: gente, beleza, você topa ficar em pé? Ah, é grátis, né, Daniel? Grátis a gente fica em pé, não tem problema. De graça a pessoa não reclama, né? Pessoas ofertaram água, ofertaram bolacha ou biscoito, como preferem os cariocas, né? Ofertaram ali guloseimas, bolo e tudo mais. E tivemos uma mesa farta aqui. Foi um momento muito especial. Dei o melhor do que eu posso para o reino de Deus, né? Mandei fazer os certificados, né? E dediquei aqui o meu tempo, o talento que Deus me deu, partilhei das experiências que Deus tem nos dado, demos treinamento, incentivo. O Alexandre viajou 400 quilômetros para estar aqui, para louvar a Deus, para trazer a louvor e a adoração. Só que dos 110 que se inscreveram, apenas 56 apareceram. Só 4 me mandaram e-mail: Daniel, tive um imprevisto. Isso me deixou profundamente triste, sabe? Porque quando a gente quer dar o melhor para Deus, parece que as pessoas não dão valor.
não dão valor, né? E ainda eu fiquei sabendo, eu não vi. As pessoas da minha equipe me reportaram e viram que veio um casal aqui, né? Não são satanistas, né? Não são satanistas, porque senão Deus me mostraria através do discernimento espiritual. Mas eram pessoas que vieram para debochar, para zombar, né? Estavam lá no cantinho rindo. Não foram corajosos, não foram dignos, não foram homens, né, de fazer aqui na frente. Faz lá no fundo. Eu não vi. Porque o meu foco estava em agradar a Deus, meu foco estava nas vidas que estavam aqui, buscando a presença de Deus e as estratégias de Deus para saquear o inferno. Então esse tipo de coisa me deixa muito chateado, muito chateado. Eu gostaria de poder oferecer muitos outros cursos assim, sem custo nenhum, mas para isso nós precisamos somar força com vocês. E eu vou hoje deixar documentado aqui, por isso que eu faço questão de estar gravando, como é que nós administramos os nossos recursos, né? Como é que o Ministério Guerreiros da Luz gerencia recursos, né? Porque precisa de recursos. Esse local é alugado, né? Então esse ar-condicionado, essa poltrona estofada que você está sentado, ela tem um custo. O banheiro limpo ali, tem pessoas que estão limpando para você. Tem o estacionamento, né? 2 quadras do metrô Santana, tem a transporte do Levita que vem até aqui. Enfim, há um custo de manutenção desse espaço. Como é que nós gerimos isso? Na palavra. E eu vou ensinar para vocês através da palavra o que a palavra diz a respeito de amor e de oferta. Vamos entender muito bem. Lembrando que Jesus não deu dízimo. Ele não deu dízimo. Jesus não recebeu dízimo também. Paulo fundou as comunidades, muitas comunidades, mas Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundava. Ele recebia ofertas em amor. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: olha, obrigado, porque finalmente se lembraram de mim. Porque chegou para ele provisão, oferta. Eram ofertas voluntárias, pautadas no amor. Isso que estão falando para você aí, muitas vezes para extorquir o seu bolso, usa um texto lá de Malaquias, aquilo tem um contexto específico. Estão pegando um texto fora de contexto. E eu sei o preço que eu vou pagar por estar falando isso para você. E se você quiser saber mais sobre isso, nós gravamos uma mensagem específica sobre esse tema, né? Está postado no YouTube, chama-se A Verdade que Querem Te Ocultar. Muitos pastores falaram para mim: Daniel, você está louco, você está ensinando a verdade ao povo, você está dando a gente vai deixar de manipular esse povo, é mais fácil manipular um povo ignorante. Não ensina a verdade. Não ensina a verdade, porque eles vão ser libertos. É melhor que eles fiquem cativos e presos e façam aquilo que a gente dirige para fazer. Por isso que hoje igrejas têm se tornado currais eleitorais. Virou moeda de troca. Vem um político numa igreja e ele se camufla, ele se disfarça de crente. E aí ele sai de lá com a bênção da igreja evangélica. Só que depois ele vai na igreja católica. E aí ele se camufla de católico e sai com a bênção da igreja católica. Aí ele sai de lá e vai para o centro espírita. E se camufla de espírita. E toma banho de pipoca e tudo mais. E aí ele se camufla de espírita. Ele está querendo voto. Se Jesus tivesse propósito que a igreja se envolvesse em política, Jesus seria um libertador político e não um libertador de vidas. Né? E o Império Romano continuou reinando até o ano 476 depois de Cristo. Paulo, mesmo sendo um cidadão romano, não pleiteou nenhum cargo político. Aí, mas tem José. Mas José foi levantado por Deus para ser governador do Egito. Foi bênção, sim, foi bênção. Mas não pega de um fato isolado para você justificar os outros pretextos, né? É a mesma coisa que eu falar para você: tu e sua casa serão salvos, me pautando naquela mensagem dita ao carcereiro. Foi rema para ele. Rema não é regra. Rema não é regra. Você não pode fazer de uma rema uma regra, uma doutrina, né? Porque o próprio Jesus disse que os maiores inimigos do homem seriam os seus próprios familiares. Então cuidado com isso. Cuidado com isso, né? Deixa o Espírito Santo dirigir seu coração, não se deixa ser manipulado por pessoas que estão ganhando dinheiro para apontar o caminho para você. Eu sei disso. Semana passada, há 2 semanas atrás me ofereceram 30 mil reais para apoiar determinado candidato. Eu falei: não me envolvo com isso.
Não que o crente não deva militar na política, deve. Ele pode estar na política. Eu oro por crentes que são meus irmãos na fé, na política, oro por eles, intercedo por eles, mas eu não faço campanha política, especialmente para o ímpio, né? Principalmente para o ímpio. Né? Ofereceram 30 mil reais para mim. O ímpio ofereceu. Daniel, você apoiaria? Não, não apoio. Então a gente não vai dar oferta. A gente queria tanto te abençoar. Estamos sabendo que você começou a igreja. A gente ia te abençoar. Olha só, 30 mil. Você ia comprar caixa de som, microfone, violão novo lá. Não me interessa nada disso. Interessa agradar a Deus. Então preste atenção. Preste atenção, ouça a voz de Deus, não ouça a voz de homens que lamentavelmente têm se curvado ao Baal do nosso século. Jesus não foi libertador político. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre dízimo? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Prestem bem atenção nisso. Eu vou falar devagar porque eu quero ensinar para você. Eu quero que você aprenda. Eu não quero que você saia daqui condicionado. Não quero algo mecanizado. Eu quero que você aprenda. Que você saia daqui com a certeza, com a convicção, com esteio na palavra, não numa pseudo-revelação. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra a Deus, não é isso? Não é isso que está dizendo? Honra ao Senhor teu Deus. Então olha só, se está dizendo para honrar a Deus, não está escrito honra com 10%, não está escrito isso. Honra com a primeira parte dos seus ganhos. Não está escrito honra com 20%, não está taxando. Não estabeleceu uma taxa, honra a Deus. Por que com a primeira parte? Por que com o primeiro momento? Porque se você deixar por último, você deu para Deus, sabe por quê? A sobra, o resto, não é? E Deus não merece o resto, porque o resto você não está honrando ninguém com o resto. Você ama a sua esposa. Olha, esposa, se sobrar tempo a gente conversa. Você está honrando a tua esposa? Não está. Você está dando o resto. Olha, filho, se sobrar tempo para a gente bater um papo, você me contar aquele problema que você teve na escola, a gente conversa. Você não está honrando o teu filho, você está dando o resto, está dando a esmola. Honrar é dar o melhor. Ou seja, quando Deus fala ao seu coração, você entrega ali o melhor. Isso é honrar a Deus, é dar o melhor. Então, se você deixar por último, de duas uma, ou você não vai dar nada, ou você vai dar o resto. Você vai dar a sobra, né? Você não vai estar honrando. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos ver o que a Bíblia diz. É pautada, essa honra, ela é fundamentada no amor, no amor. Eu vou pegar um texto aqui, em Êxodo, muito conhecido de vocês. Moisés está levantando ofertas para a construção do tabernáculo. Êxodo, capítulo 36, versículos 5 a 7. Êxodo 36, versículos 5 a 7. Olha só o que está escrito. E nesse momento da história, os hebreus não tinham ainda uma concepção, não havia ainda uma ideia elaborada, formada de castigo, de inferno, de demônio. Eles não tinham essa ideia muito bem elaborada, estava em fase embrionária. Deus ainda estava ensinando o seu povo as coisas, né? E olha só o que eles fizeram, por amor a Deus, honraram a Deus. Como que eles honraram? E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés disse que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Consegue imaginar isso? Proibido. Olha, por favor, gente, não ofertem mais, não ofertem mais. Nós não precisamos mais, já temos mais do que a gente precisa. Parece surreal, parece uma utopia isso nos nossos dias. Mas isso que aconteceu. E sabe por que eles estavam honrando a Deus? Porque eles amavam a Deus. Quem ama honra, quem ama honra. Um outro preceito, vou passar vários textos aqui. Falei de Êxodo, vou pegar um outro texto aqui em 1 Coríntios 16:2. Estamos no Novo Testamento agora. 1 Coríntios 16:2. No Novo Testamento. 1 Coríntios 16:2. Olha só o que está escrito.
cada um põe a parte do que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Cada um põe a parte do que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Paulo está dando uma direção ao povo. Cada um dá segundo a sua prosperidade. Você pode dar mais, pode dar menos, dá menos. Não está taxando. De novo, Paulo não está estabelecendo, cada um separa seus 10%, seus 20%, pega lá o carnê do trízimo. Não está escrito isso. Cada um dê segundo a sua prosperidade. Pautado no quê? No amor. Quem ama, honra a Deus o melhor que pode. Vamos pegar um outro texto. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Diz assim: cada um contribua, 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs em seu coração. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Ou seja, é um ato voluntário. Não está dizendo, olha, se você não contribuir com 1000, você vai ter a maldição. Não está escrito isso. Cada um contribua o que se propôs no seu coração. É o Espírito Santo que fala, é assim que você honra a Deus. Mais um texto. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Mandamento é para todos nós. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito, conformosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem as alegres novas de boas coisas. Então já está escrito que o evangelho precisa ser anunciado, né? E a Bíblia também fala que aquele que semeia as coisas espirituais, que é lícito que recolha as materiais. A Bíblia também fala que aquele que anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Não está escrito isso? Vou ler para vocês. 1 Coríntios 9, 11. 1 Coríntios 9, 11. Se nós vós semeamos as coisas espirituais, será muito que vós recolhamos as carnais? É um princípio bíblico. Só que Paulo, mais uma vez, não está taxando. Não é justo que a gente recolha 10% de você? Não é justo que a gente venha saquear 20% do seu bolso? Não. Não é justo que a gente recolha os materiais voluntariamente, em amor, segundo aquilo que Deus propôs em seu coração, por honra, por amor a Ele, não é? Segundo o que Deus pôs. E aí ele conclui lá no versículo 14, 9:14. Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então está mais do que claro na palavra de Deus que você tem que investir na obra. Mas esse investimento ele é pautado e fundamentado unicamente no amor e por amor, segundo aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Eu vejo igrejas fazendo coisas vergonhosas com os irmãos, ameaçando, quem não dá dízimo vai para o inferno. Quem vai para o inferno é o pastor que falou isso, então eu tenho certeza que está enganando o povo, falso profeta. Quando eu vejo igrejas colocando chapeira na entrada da igreja, lista dos devedores do dízimo, constrangimento ilegal. Pela nossa Constituição, eu acho até que dá cadeia. Eu não entendo muito de lei, mas eu acho que isso dá cadeia, tem alguma pena para isso, porque isso é constrangimento ilegal, né? Falso profeta, é por amor, é em amor, é por amor e em amor. Só que é evidente que essa verdade não quer que você, as pessoas não querem que você saiba. Certo dia eu almocei com um pastor esses dias, falou: Daniel, você está louco, você vai morrer na praia, a sua visão é utópica. Nós temos que treinar o povo a fazer aquilo que eles querem que a gente faça. Porque você está alimentando o povo com carne, vamos dar leite para esse povo, porque se dá leite o povo nunca cresce. Nunca cresce. Dá leitinho pro povo, dá aquele evangelho raso pro povo, não incentiva a ler a Bíblia, não incentiva arrependimento. Aí o que acontece? É mais fácil manipular. Você fala vai para a direita, ele vai para a direita, ele não questiona, ele não pensa, ele não raciocina, não confronta com a Bíblia, porque ele não conhece a Bíblia. E Deus nos lançou um desafio. E antes de eu tomar qualquer decisão na minha vida, qualquer uma, eu oro muito, eu jejuo,
eu me aconselho, eu oro de novo, eu penso, eu jejuo outra vez, eu me aconselho outra vez. Eu repito isso várias vezes. Isso daqui já está no meu coração há bastante tempo. Senhor, é para fazer isso? É isso que é para fazer? Então estou dando um sinal para a igreja, um sinal ao povo de Deus, um sinal aos nossos parceiros de trincheira, aos nossos irmãos da fé, aos nossos irmãos do Twitter, que todos vocês já têm se transformado numa extensão da minha família. Eu tenho aprendido a amar cada dia mais vocês. Eu cancelei o compromisso que eu tinha, eu ia para a Itália. Eu já liguei para eles, mandei um e-mail, melhor dizendo, porque o telefonema não dá, sai caro. Mandei um e-mail é mais baratinho, né? Mandei e-mail e falei, irmãos, eu vou declinar a proposta que vocês me fizeram. Eles tinham feito uma proposta para eu passar 5 anos na Itália, 5 anos, ensinando, treinando, ministrando os cursos, seminários, né? E treinando eles ali para eles ser um multiplicador da visão naquela região da Itália, em Mantova, em Cesena, em Roma. E eu declinei, falei, antes eu tinha aceitado, prepararam até uma casa para mim, né? Mas eu falei, não vou, porque Deus tem me dado um rebanho tão maravilhoso. Eles têm aprendido com a igreja. Eu tenho visto que espontaneamente vocês têm trazido as coisas aqui. Hoje veio uma senhora, falou para mim, eu posso trazer? Eu sou mineira, eu sei fazer umas comidinhas gostosas. Pô, mineira faz pão de queijo. Já logo imaginei, né? Já sentiu discernimento, né? E a irmã já testificou no coração dela. Testificou. Não, a próxima vez que vier, vai rolar um pão de queijo. Quantas vezes, né? A mãe do Aleto não trazia um bolinho pra gente. Então vocês têm aprendido que a igreja, cada um tem trazido um pouquinho. E desse pouquinho a gente divide com todos. E muitas vezes eu vejo gente saindo daqui com sacola de roupa, porque não tem roupa em casa. Saindo com cobertor para se aquecer do frio. Saindo daqui com mantimento para trazer suprimento a casa. Muitas vezes quando Deus tem nos dado condições, a gente tem abençoado vidas que não tem grana nem para voltar para casa de ônibus. Igreja é isso, igreja é somar, a gente está aqui para somar as forças e dividir os fardos. Isso é igreja. E uma coisa Deus colocou no meu coração, deu como alvo. Nesse ministério tem passado muita luta. Satanás ele tem tentado destruir essa obra, porque isso traz a verdade. Nós estamos alimentando vocês com carne, para que você seja forte, para que você caminhe aqui na terra como cidadão dos céus, para que você conquiste a verdadeira autoridade espiritual. Só que isso é um preço e é um custo. E quantas vezes a gente conta moeda, né, para conseguir pagar as coisas? Eu abri mão da semana passada de ganhar um dinheiro justo, lícito, íntegro, que aquele que semeia as espirituais é justo recolher os materiais, para abençoar o povo, né? E muitos não deram valor, mas eu louvo a Deus porque aproximadamente acho que 6 ou 10 pessoas aceitaram o chamado missionário, e isso me enriquece o meu coração, enriquece o coração de Deus, né? Eu tenho certeza que houve uma celebração nos céus por causa dessas vidas. Valeu a pena, valeu a pena. A sua vida é muito importante para Deus. O maior patrimônio da igreja é a sua vida, querido. É o maior patrimônio, né? É por isso que nós estamos aqui, por amor a Ele, mas para a vida de cada um de vocês. Eu não ganho salário, o levita também não ganha, né? Eu venho até aqui por amor a vocês. Para eu estar aqui às 3 horas da tarde, eu saio da minha casa, eu acabo, tomo um banho às 11 horas, 11h30 eu estou saindo, vou buscar o levita na Castelo Branco, ele para o ônibus ali, almoçamos juntos, chego aqui por volta de mais ou menos umas 2 horas, 2h15, preparamos o equipamento, e tem muita gente que marca comigo, ô Daniel, olha, eu vou marcar 3 horas, eu vou conversar com você. Hoje o rapaz veio, foi pontual, eu que falhei, realmente eu não tinha condições hoje humanas, né, de poder conversar, de ouvir. Hoje eu vim preparado, para me consagrado, para trazer uma palavra que é muito difícil de ser entregue, mas eu tenho certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a sua rota da sua vida, né? Mas aí o que acontece? Eu chego, aí a pessoa não vem, me dá o cano, aí chega às 5 horas da tarde, aí depois do finalzinho, às 6 horas, 6h30, Daniel, preciso falar com você, preciso de meia hora. Poxa, não tem jeito. Então você honra, né? Honra o compromisso que você faz comigo, né? Honra o compromisso, esteja aqui presente. Eu procuro fazer o melhor. Eu estou abrindo mão de almoçar com a minha família, estou abrindo mão de uma série de coisas, de descansar mais tempo, né? Para estar aqui por amor a você. Então honra isso, recebe isso como um gesto de amor de Deus para a sua vida, né? Não olha para o Daniel é vaso, é instrumento. Olha para Deus. Deus faz através de mim por amor a você. E Deus colocou uma coisa no meu coração. A gente tem passado tanto aperto aqui. Dia 9 de outubro nós vamos completar 1 ano de Ministério Guerreiros da Luz. É isso, né? 9 de outubro.
É interessante esse 9 como persegue a gente, né? 9 de outubro começa, vai completar 1 ano de ministério. Eu coloquei algo diante do Senhor. Eu sei que muitos de vocês aqui estão desempregados. Eu não estou cobrando isso de vocês, queridos. Não estou jogando peso sobre a vida de vocês. Deus ama vocês, né? Eu sei que tem gente desempregada, tem gente que ganha pouco, mas eu quero fazer um apelo a todos os nossos irmãos na fé, a você que está me assistindo, a galera do Twitter, que sejam mantenedores desse ministério. O Daniel Astral não precisa de jatinho, não preciso disso. Eu preciso de um carro que anda. Meu carro quebra toda hora, é velho, é 2004. Mas se ele andar e me trouxer até aqui, tá bom. É só isso que eu preciso. Eu não preciso de uma mansão, né? Eu moro numa casa alugada, uma casa confortável, né? Muito confortável. É o suficiente para mim, não preciso mais que isso. Eu tendo ali o leite do meu filho, a ração para meus bichinhos, pão sobre a minha mesa, para mim tá bom. Não preciso mais do que isso. Mas muitas vezes está faltando grana para a gente honrar aqui, honrar o espaço desse local que a gente utiliza. Muitas vezes eu gostaria de abençoar mais o levita, abençoar mais vocês, e muitas vezes o dinheiro é contado. E às vezes a gente vem para cá angustiado, será que vai dar oferta, será que vai ter o dinheiro? E muitas vezes eu tiro do meu bolso para inteirar. E faz falta na minha casa, que eu estou tirando do meu filho. E isso dói. Isso dói, porque muitas vezes eu tenho que privar ele de pequenas coisas, coisas que eu gostaria que ele não fosse privado. E a gente tem aquela ideia medíocre que missionário come o pão que o diabo amassou. Missionário merece viver com dignidade também. Essa é a visão que nós temos, é a visão de reino. Então Deus colocou algo no meu coração. Nós queremos mantenedores fiéis, leais. A gente não está lançando peso de dízimo, é amor. É amor. Você vai fazer por amor e se comprometer diante de Deus. Eu, Daniel, me comprometo diante do Senhor a abençoar o Ministério Guerreiros da Luz com R$10, com R$20, com o dinheiro que Deus colocar no seu coração. Eu não vou dizer o valor. É Deus que vai falar. Mais, menos, Deus que vai falar. Você vai mandar um e-mail para mim, a conta está no site. Manda um e-mail para mim. E diz a origem. Daniel, esse dinheiro é para você, é para sua família, é para tua esposa, é para o seu filho, né? Para satisfazer um desejo do coração da sua esposa, para um presentinho para o seu filho, é para a sua vida, para satisfazer um desejo do seu coração, né? Para você comprar um tênis novo. Eu estou antenado que você está há 3 anos com o mesmo tênis, tem gente que repara, né? Então, para você comprar, mas está funcionando, não estou pedindo tênis não, ele aguenta mais 1 ano de boa, né? Então, é para você. Ou então você me direciona, isso aqui é para o ministério. Aí nós vamos investir aqui. Vou comprar mais caixa acústica, mais microfone, mais um violão para o levita. Vou abençoar vidas, vou semear em vidas. Que isso é igreja, isso é igreja. Então você me sinaliza. Mas eu preciso de mantenedores para que a gente consiga pelo menos pagar um mês de aluguel adiantado, para eu ter tranquilidade no meu coração. Porque como é que nós vamos ministrar da luz de Cristo se a minha energia elétrica for cortada em casa? Como é que eu vou falar do pão da vida se faltar o pão sobre a minha mesa? Meus irmãos, eu sou humano, eu vivo da fé. Eu ainda não estou recebendo os royalties, né? Vou começar a receber, né? da BV, tudo, eu tenho um acordo, mas ainda não recebo a insuficiência para poder honrar os meus compromissos. Vivo da fé, né? Então eu estou sinalizando isso para vocês. Eu coloquei diante de Deus um alvo. Senhor, a data é 31 de outubro. É exatamente o dia das bruxas. Exatamente. Estou desafiando o capeta pela força que está, não no Daniel, mas naquele que está em mim, que é maior que está nele, né? Mas pela força do poder do sangue do Cordeiro, que eu quero que o inferno seja envergonhado e o nome de Jesus seja engrandecido. Eu dei a data, coloquei diante de Deus, foi debaixo de uma direção do Espírito Santo, não partiu da minha cabeça, foi confirmado pelos nossos intercessores, inclusive. Se até o dia 31 de outubro Deus não levantar pessoas comprometidas a honrar esse ministério, a abençoar financeiramente esse ministério, para que essa obra continue, esse ministério cessa. Eu vou acatar a direção de Deus com muita humildade, vou reconhecer que perdi essa batalha com muita humildade, sei que a guerra está ganha, vou manter esse espaço, claro que o aluguel é bom, e vou ministrar aqui um curso intensivo, extensivo de batalha espiritual. O irmão aqui de Goiânia participou, né? E foi bênção, né? Participou, ele vinha de Goiânia para fazer o curso extensivo de batalha espiritual. Tinha gente que vinha de Florianópolis para fazer o curso extensivo de batalha espiritual. Tivemos um grupo maravilhoso. Eu tenho 300 pessoas na fila de espera para fazer esse curso. Então, ou a gente continua como igreja aqui, e aí se continuar como igreja e tivermos mantenedores como igreja, o ano que vem nós vamos ter o extensivo aqui nos sábados.
né? Vamos começar em fevereiro, né? São 14 semanas o curso extensivo. Nós vamos abordar 12 temas com bastante profundidade, né? Por que 14 semanas se são 12 temas? Então são 12 temas, 12 aulas. A 13ª semana é uma avaliação. Você vai ganhar um certificado, mas tem que merecer o certificado, né? Tu vai ter uma provinha, fica esperto que tem prova. Se tirar 0 na prova, tirar F na prova, não passa, não ganha certificado, né? E aí na 14ª semana é uma celebração, uma festa, tipo uma formatura. Aí você pode trazer sua família, tal, fotografa, filma, a gente faz uma festa, né? Faz um louvor especial. Então são 14 semanas de curso extensivo de batalha espiritual, onde nós vamos seguir os passos de Jesus. Então ano que vem, de qualquer forma, ou vai ser no domingo, se a igreja não existir mais, o ministério vai continuar existindo, né? Eu vou continuar ministrando os seminários, os cursos, escrevendo os livros. Isso não vai parar. Mas se a igreja parar, se essa for a vontade de Deus, eu espero que não seja, que eu amo muito vocês, de verdade, de coração. Eu conto os dias da semana para chegar ao domingo e poder estar aqui junto com vocês, para dividir as bênçãos do Senhor. Então eu coloquei até o dia 31 de outubro, é o alvo para todos nós, né? Para que haja mantimento na casa do Senhor. É isso que nós queremos, que haja mantimento na casa do Senhor e nós possamos fazer como os apóstolos faziam, repartir com cada um que tenha necessidade. E aí nós vamos viver igreja primitiva, onde ninguém passava necessidade. Pelo menos aqueles que aqui estiverem, eu gostaria de poder garantir isso. Necessidade do afeto, do apoio, inclusive do apoio financeiro se necessário, né? Mas para isso a gente precisa de recurso. Então, se existir igreja, nós continuaremos ministério normalmente. Fevereiro do ano que vem, curso extensivo. A gente vai marcar a data e postar no site. Se for da vontade de Deus que cesse esse trabalho, vou acatar com humildade. Perdi essa batalha, tenho que reconhecer, né? Mas vamos aí utilizar esse espaço do domingo para fazer o curso extensivo e nos sábados vamos continuar com os cursos normais, né? O curso de seminário de escatologia, de missões, de cura e libertação, de batalha, etc. e tal, tá? Então tá feito o aviso. Esse é o aviso que eu queria entregar para vocês. Faz parte também desse nosso momento nós ofertarmos a Deus. Então nosso momento de adoração ao Senhor, que você seja dirigido pelo Espírito Santo. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar primeiro e em seguida a gente vai entregar a palavra de hoje. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, antecipadamente pelas provisões que serão lançadas aqui para a tua obra, Senhor. Que seja para a tua honra e tua glória. Quantas vezes, Senhor, nós vemos investimentos em obras do inferno. Quantas vezes Satanás, ele leva pessoas lá no alto, no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, para aliciar o coração, para colocar orgulho. Olha onde você está. Você é o líder da igreja, você é o pastor, você é o bispo, você é o apóstolo. Você tem o poder, só que essa pessoa está curvada ao diabo, porque deixou de cultivar o amor. É o amor, é o maior tesouro que você tem no coração, querido. Que tudo que você for fazer, faça por amor e em amor. Esse é o momento que Deus te dá a oportunidade de honrar a Ele. Honrar com a sua oferta voluntária, oferta de amor, oferta que o Espírito Santo vai dirigir para a manutenção dessa obra. É esse o destino dessa oferta. Nós vamos colocar aqui adiante os gasofilácios. Enquanto o levita estiver nos entoando uma adoração, você faça aquilo que o Espírito Santo coloca ao seu coração, que seja para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus.
paz. Creia nele, confia nele, e ele tudo fará. Tempestades, aperoado eu vi o céu, teus olhos doces me mirando, convite à salvação. Ele tudo fará. Irmão, Jesus te ama, e Ele quer te dar a paz. Creia nele, confia nele, e ele tudo fará. Louvado seja o seu nome, Senhor. Fique em pé onde você está, guerreiros. Vamos orar. Esses soldados, cara, é um exército que está aqui hoje. É um exército que hoje que se levanta para fazer diferença. Ó Pai amado, nós consagramos, Senhor, diante de Ti essas ofertas voluntárias, Deus, feitas em amor e depositadas no Teu altar. Honra cada vida aqui presente, Senhor. Honra, Senhor, cada família aqui representada, cada ministério aqui representado. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse exército continue a marchar por essa terra, a fazer diferença, andar pela terra como cidadãos dos céus. Nos prepara agora, Senhor, para receber a Tua mensagem, a Tua palavra, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar-se, queridos. Hoje é uma grande responsabilidade para mim entregar essa mensagem para você. Há um preço alto a ser pago por isso. Algumas semanas eu almocei com 2 pastores e eles falaram para mim: Daniel, para de fazer o que você está fazendo. Hebreus 5,14, vocês vão entender o porquê que eles me pediram para parar. Hebreus 5,14 diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito quem é? Ninguém é perfeito, né? Só Deus é perfeito. Mas aqui esse sentido significa daqueles que procuram estar no centro da vontade de Deus. Esse é perfeito aos olhos de Deus. Você olha ali João Batista, grande diante do Senhor já desde o ventre materno. Não era perfeito, mas era grande diante de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, não era perfeito, mas ele estava ali procurando fazer o melhor, está no centro da vontade de Deus. Então esse é o perfeito.
Mas o mantimento sólido, não está falando de leite, não está falando de um evangelho raso, vazio. Um mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Sentidos exercitados. Imagina os seus sentidos espirituais como um músculo. O músculo precisa ser exercitado para ser fortalecido, não é assim? Então, quando você exercita o seu músculo da fé, você fica mais forte. Então isso daqui, o alimento sólido, a carne, a proteína, ela dá força para o teu músculo, né? Se você comer só vegetais ou só carboidrato, você não vai ter a força necessária. Você precisa de proteína, né? Eu sou vegetariano, mas você come a proteína de soja, né? Tem muitas outras coisas que contêm proteína. Então você precisa de um alimento sólido. Então, repetindo, né? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, não têm os sentidos exercitados para discernir, olha a palavra, hein? Discernir o bem como o mal. Quando você passa a discernir o bem e o mal, aí sim que está a questão. Você começa a perceber quando você está sendo enganado. Você deixa de ser uma máquina, uma massa de manobra, e você começa a pensar e raciocinar e ter discernimento. Poxa, isso vem de Deus? Ou isso não vem de Deus? Eu vou provar para você, através da palavra, quantos enganos que existem à nossa volta, para que os seus olhos se abram, para que você ande na terra, como aqui as Escrituras estão falando. Ande com discernimento e tenha essa sabedoria e discernimento para discernir o bem e o mal, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é doutrina humana ou o que é doutrina de demônio, né? Quantos laços, quantas armadilhas tem à nossa volta. Ou seja, hoje nós vamos entrar na contramão da estrada do diabo e vamos seguir as veredas de Deus. Esse vai ser o nosso caminho aqui de hoje. Satanás, ele é muito astuto. Ele leva Jesus lá no pináculo do templo. Por que ele levou no pináculo do templo? É o local mais alto do templo. Leva na cidade santa e leva no pináculo do templo, o local mais alto, mais elevado. E tenta a Deus, se atira. Se atira porque os anjos vai dar ordem aí e vai te segurar. Está tentando. Jesus conhece a palavra e fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele rebate com o conhecimento da palavra. Mas repare, o ardil de Satanás levou lá no alto do templo. Quantos não estão sendo levantados em postos, em patamares? Hoje é uma briga de poder em nosso meio. E você acha que quem é que está orquestrando essa briga de poder é Deus? Ah, porque agora é o apóstolo. Não, o apóstolo é muito pequeno. Agora tem que ser o patriarca. Patriarca já era. Agora é o pai apóstolo. Não, agora é o querubim. Agora você vê a coisa mais estapafúrdia. Teve um pastor que foi ungido rei por um rabino, né? Tá até na internet isso. Então a gente começa a galgar aquela briga de poder. Ah, eu tenho mais poder, porque o meu ministério tem mais revelação que o seu, porque eu sei mais coisa. Ah, porque o meu faz um ato profético. Ah, porque você não sabe, eu destronei o demônio, porque eu enfrentei o capeta pelo chifre, porque eu não faz nada, quem faz é ele. E quando começa essa fogueira de vaidades entrar em nosso meio, tenha certeza, quem está conduzindo essas vidas lá no pináculo do templo, lá nos patamares mais elevados da igreja, da instituição eclesiástica, nem sempre é Deus, muitas vezes é o diabo. Ou será que os fariseus, que eles eram os representantes majoritários, fariseu quer dizer os separados, eram os representantes majoritários do sistema eclesiástico daquela época? E o que eles eram? Eles eram pessoas importantes, eles estavam no topo ali do sistema eclesiástico, mas Deus vê o coração, raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Então lá no topo, muitas vezes você está olhando e acha que aquele ali é o homem de Deus, porque olha a posição que ele está na rádio, ele está na televisão, ele fala e multidões o acompanham, e a gente tem a ideia que isso é uma marca de Deus. Mas nem sempre é Deus que levou essa pessoa até lá. Muitas vezes é o diabo usando do seu ardil, e a gente vai provar isso com a palavra. Quero aproveitar o ensejo
para agradecer também. Eu venho de 3 seminários, excetuando, claro, de missões, que foi bênção também, que foi muito bênção. Isso é algo muito raro para mim, viu? Nós tivemos ministrando um seminário em Fernandópolis, foi muito bênção, fizeram tudo com muito zelo. Depois tivemos em Paciência, no Rio de Janeiro, depois tivemos em Guarulhos, e foram 3 seminários seguidos, onde ninguém me roubou, onde não teve mentira, onde não teve louvor que fez mais ou menos, onde não teve o coisa com desleixo, né? E olha, isso fez com que os seminários pegassem fogo de Deus, fez com que os seminários fossem cheios da presença de Deus. Quem participou desses seminários sabe do que eu estou falando, sabe, houve um mover diferente. Então todas as vezes que a gente prepara o ambiente para dar glória a Ele e não ao homem, Deus se manifesta e Deus sempre vai nos honrar. O que a gente sempre tem que fazer é o melhor, né? Também quero aproveitar o ensejo, dar um rápido aviso aí. Quem acompanhou o nosso making off, a gente já produziu isso, então para quem não sabe, para você ficar sabendo, nós fizemos o making off dos bastidores, melhor dizendo, dos locais narrados, né, nos nossos livros, na trilogia do Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e Vozes Clamando no Deserto. Nós percorremos aí a cidade, 6 horas de carro, fizemos em 2 dias, porque um dia só não daria para cobrir tudo, e filmamos os principais locais. Não a título de validar. A minha intenção não era validar a história. Para mim pouco importa se você acredita ou deixa de acreditar. O que importa é que você acredite na Bíblia. Isso que você tem que acreditar. É a Bíblia, né? Então, mas ali foi na intenção de saciar a sua curiosidade. Muitas vezes eu tenho curiosidade. Onde era tal lugar? Como é que era isso? Como é que era aquele outro? Como é que era aquela rua? Então nós mostramos para saciar a curiosidade. Deu 1h30. A gente pensou que ia fazer uma coisa compacta, né? 1h30. A BV Filmes gostou do trabalho e vai inserir nos extras dos nossos DVDs, especialmente do Testemunho, né, de Filho do Fogo, Guerreiro da Luz, vai estar inserido, né? Tá no YouTube, né? Então, se quiserem fuçar lá, né, tá no YouTube, não sei por quanto tempo vai ficar, até por uma questão contratual, não sei como é que isso vai ser negociado ainda com a BV. Uma vez inserido nos DVDs, eu vou ter que conversar com eles ali. Mas está no YouTube, né? Todos vocês podem ver, vão se divertir ali, foi muito legal, foi um presente que Deus deu para nós, foi muito divertido, foi bom, foi terapêutico para mim até, rever muitos daqueles locais. Então aí estão dando mais um aviso. Mês que vem nós vamos ter um seminário em Juiz de Fora, dia 13 de outubro, dia 14 o Bruno vai estar com a gente, um missionário da Índia. Dia 20 de outubro teremos um seminário de cura e libertação aqui nesse local, na base. Como o espaço é limitado, né, esse não é grátis, tá? Isso não é grátis, né? Então, como o espaço é limitado, eu peço que você escreva um e-mail com o seu nome, porque aí eu posso calcular quantas pessoas vão ter e assim não vai ter superlotação, para não criar aí constrangimento. Então, dados aí esses avisos, né? Vamos ver aqui, eu começar aqui. Quando a gente começa a caminhar na jornada da fé, eu pedi aí para você abrir Hebreus para mim, Hebreus 5,14, foi o que nós acabamos de ler, né? 5,14, vou voltar aqui para ler para vocês, ó. Mas o mantimento sólido, não precisa abrir não, perdão. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Mas quantas pessoas estão dispostas a viver isso? Conhecer isso é uma coisa, viver é diferente. Conhecer um caminho é diferente de percorrer o caminho. Há uma grande diferença, né? A gente conhece o caminho. Eu sei chegar em tal lugar, né? Mas percorrer o caminho é diferente, né? É diferente. Quantos Paulos existiram? Quantos Elias existiram? Se você olhar nas Escrituras, é uma minoria. Quem suportou esse peso, esses cravos, essas lutas, essas dificuldades, é uma minoria, não é maioria. Você vai ver ali Josué e Caleb. Quantos eram aquele grupo? Eram 3? Não era mais, né? Quantos que eram? Quem lembra? 12, né? 12. De 12, apenas 2. 2 ali acreditaram. Minoria, não é maioria. Todo mundo falando, não, tá tudo no vinagre, nós dançamos, o inimigo é gigante. E só 2 acreditando, não. Então esses 2 fazem parte daqueles que andam na contramão, onde a maioria está falando uma coisa e aqueles lá falam o contrário. Jesus andava na contramão do sistema também, por isso que ele não era muito bem visto pelos fariseus. Ele andava na contramão, ele falava mal daquele sistema religioso contaminado. João Batista idem. Então você vai ver poucas pessoas nas Escrituras que têm a ousadia, a coragem de andar na contramão.
Mas esses que andam na contramão e pregam e vivem a verdade, vão estar abençoando muitas vidas. Se os evangelhos não fossem escritos, se Paulo não tivesse escrito nada, como é que hoje nós seríamos abençoados com os seus ensinamentos, né? Se Jesus não pagasse o preço de cruz por amor a você e por amor a mim, o que seria das nossas vidas, né? Se Elias não suportasse as perseguições, as lutas que ele enfrentou para propagar a palavra de Deus, para ensinar, para exortar, e o mesmo para Jeremias, né? Se ele não pagasse o preço das perseguições, se Paulo não pagasse os preços, como é que ia ser? Você vai ver uma minoria aceitando esse chamado. Muitos são beneficiados pelo chamado destes, que suportam os cravos, suportam a cruz, mas poucas pessoas carregam a cruz. Essa é a diferença, né? Qual seria a nossa posição diante disso? Vamos conhecer um pouco mais a respeito. Então, o seu líder tem que ser honrado, né? Honre a sua liderança, abençoe a sua liderança, que ele está pagando um preço de cruz, ele está lutando por você, ele está carregando uma cruz por você, por amor a você, ele está lutando, ele está orando, ele está jejuando, ele está intercedendo, ele está te aconselhando, ele está estudando, ele está te trazendo uma mensagem. Vou pagar o preço, então honra ele, abençoa, abraça, investe, né? Esse é o papel da igreja. Você não tem o chamado para a trincheira, manda provisão para a trincheira, né? Então vamos conhecer mais situações aqui. E muitas vezes, é claro, quando você prega a mensagem da verdade, você passa, o diabo ele quer te calar. Ele quer calar as vozes que clamam no deserto, né? Tentou calar João Batista. João Batista falava demais. Corta a cabeça desse cara, manda ele parar de falar, né? Jesus está falando demais, crucifica. Crucifica, está falando demais, está incomodando, né? Então quando você começa a falar a verdade, você incomoda aqueles que estão proclamando a mentira e manipulando as massas. Você acha que não estão tentando calar a minha voz? Estão tentando calar. O que eu recebo já de ameaça não é do satanismo, não. Agora eu já mudo uma configuração. Eu não recebo mais ameaça do satanismo, eu recebo ameaça de pastores. Ó, Daniel, a gente não vai mais me chamar para congresso nenhum, viu? Ó, você fica falando, ensinando essas coisas pro povo, você vai colocar a gente em maus lençóis, viu? Olha, você vai morrer na praia, Daniel. Olha, não dá mais para ter aliança com você não, Daniel. Estou recebendo ameaça de pastores, né? Não é do satanista, porque os satanistas têm encontrado matéria-prima no coração de alguns homens, como os fariseus da época de Jesus, que tem pecado no coração, tem orgulho, tem altivez, tem soberba, tem corrupção, tem mentira. Então isso serve de matéria-prima. É evidente que há os homens íntegros, é evidente que há pastores honestos, íntegros, ilibados. Eu conheço muitos, né? Posso citar pastor Saulo, né, de cidade da Pamonha, qual que é? Piracicaba. Então, o pastor Saulo de Piracicaba, um homem de Deus, íntegro, mas eu nunca vi esse cara citado num congresso. Não citam. Para que chamar o pastor Saulo? Ele não está lá no pináculo do templo, mas é grande diante do Senhor, é cheio do Espírito Santo. Posso citar o pastor Edmilson de Ribeirão Preto, um homem de Deus, uma pessoa íntegra, humilde, libada, mas quem vai chamar o Edmilson para um congresso? Quem chamaria João Batista para um congresso? Está aqui o pastor Azaf. Quem chamaria o pastor Azaf para um grande mega congresso? Yosef, perdão, confundi as coisas aqui, né? O Yosef, quem chamaria? Mas é um homem de Deus, uma pessoa íntegra, ilibada, correta, tem pago o preço da fé, e há uma luta para pagar o preço, há uma luta diária para pagar o preço. Então são poucos, né, que vão aceitar esse chamado. Mas esses que têm o chamado precisam de você. Porque soldado sozinho não vence batalha, querido. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de parceiros de trincheira, gente que vai orar por mim, gente que vai somar comigo, que vai orar, que vai interceder, que vai apoiar, uma palavra, um gesto, né? Às vezes um chocolate. Eu estou tentando fazer dieta, né? Mas às vezes vocês dão chocolate para o missionário come. Ultimamente eu ando meio inapetente. Então nem chocolate está fazendo muito a minha cabeça, é uma fase, né? Mas normalmente eu gosto de chocolate, pastel de feira, essas coisas, então o pessoal está trazendo, né? Mas pode trazer para o Levita adora chocolate também, né? Levita adora, já testificou ali, glória a Deus, né? Então a soma, soldado sozinho não vence batalha, assim como um capitão sozinho, ele precisa de uma tripulação para navegar, ele não consegue fazer isso sozinho. O Júnior pontuou muito bem, a gente vai postar a mensagem do Júnior na semana que vem. Qual é o título, Júnior? Já escolheu o título? É possível ser como Jesus?
É possível ser como Jesus. Gostei, legal. A gente vai postar no YouTube semana que vem. Mensagem. Uma das coisas que marcou na mensagem do Júnior foi que ele pontuou muito bem. Deus, ele tem a promessa e Deus, ele tem o milagre. Só que entre a promessa e o milagre tem a tua parte. Tem a promessa, vou ressuscitar Lázaro. Tem o milagre, Lázaro vai ser ressuscitado. Tem a nossa parte, remover a pedra. Remover a pedra, né? Então, se você não fizer a sua parte como tripulação, a gente não ganha a batalha. A gente vai perder batalha, a gente vai morrer no deserto. E Deus, ele quer para você e para mim uma vida em abundância, uma vida plena. Não quer que você morra no deserto, né? Ele quer que você tenha uma vida plena na terra, inclusive na terra. Não quer dizer dinheiro, não quer dizer prosperidade financeira necessariamente. Pode te abençoar com a prosperidade financeira, mas não é uma regra. A questão é que o Senhor é teu pastor e nada vai faltar. Vamos conhecer um pouco da vida de um homem que ousou entrar na contramão. Ousou de uma maneira muito ousada entrar na contramão. Não apenas do sistema, esse homem chutou o pau da barraca e é um homem que é um exemplo para a gente. Nós vamos falar do profeta Micaías. E aí assim vou pedir a ajuda do meu fiel escudeiro Subalexandre para abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler o capítulo 22 até o versículo 24. Perdão, deixa eu ir um pouquinho mais para cima aqui. 22 até 28. 1 Reis, capítulo 22, de 22 a 27, tá bom? 1 Reis, 22 a 27. Mas antes, só para abrindo aí, era um pouquinho só. Então, o que acontece? Muitas vezes, você está em pé. Você está em pé. Você está lá firme no seu negócio, na sua empresa, na sua posição ministerial, você está em pé. De repente, do nada, vem aquele Exu rasteirinha e te passa o rodo. Bah, né? Caí. Por que, Senhor, que eu caí? Eu fiz tudo certinho. Eu estava fazendo tudo certo. Senhor, olha lá, eu estava fazendo tudo certinho, tudo para te agradar. Não foi assim com Jó? Jó não estava fazendo tudo certinho, era um homem justo. E aí, Satanás pede permissão para tocar em Jó. Para tocar em Jó. Lá tem Jó. Posso tocar nele? Pode, só que não tira a vida dele. Por que Satanás não pode tirar a vida? Porque Deus que pode dar a vida e Ele que tira a vida. O diabo não tem esse poder, viu? Não deixe ele confundir sua mente, não. Ele não tem o poder de tirar a sua vida. Quem faz isso é Deus, é no tempo, modo e propósito dele. E aí ele pega, vai até Jó. Aí ele dá uma de Exu rasteirinha, ele passa o rodo em Jó. Jó perde bens, perde a saúde, perde a família, começa a perder. Mas no final, Jó diz, agora meus olhos te veem, antes só conhecido eu ouvi falar. O que acontece? O que aconteceu com Jó? Ele aprendeu a olhar para cima. Muitas vezes, quando você está lá, numa posição de autoridade, você não olha, você só olha para baixo. Olha para os pequenos, olha, isso aqui é Helles. Olha o carro que esse cara tem, o Fusquinha velho, que nem do Levita tem ali. Olha só, né? Tem aquele Fusquinha ali caindo aos pedaços, né? Olha lá, o carro do missionário só quebra, esse pobre aí, só tem esse tênis, está 3 anos com o mesmo tênis, né? Então a lei vai falar, vai olhar assim, de soberba. Mas quando você cai, você olha para cima. E o pequeno vê tudo grande. O pequeno dá valor a tudo que tem, não é assim? O pequeno vê tudo grande. E o grande vê tudo pequeno, não dá valor a nada. Nada tá bom, nada tá bom. Ele pode ter tudo, mas nada tá bom, né? Mas muitas vezes Deus te derruba para que você olhe para cima e veja a grandeza dele e comece a ver as coisas que Deus tem te dado. E você passa a agradecer pelo que você tem em vez de reclamar pelo que você não tem. E a gente tem muito mais a agradecer do que para reclamar. No fim, né, Salomão também era uma pessoa, a gente tem uma ideia, isso aí é uma coisa interessante, né? Segundo a Crônicas, antes para mim, sobre, por favor, segundo a Crônicas, capítulo 7, de 16 a 22. Segundo a Crônicas, capítulo 7, de 16 a 22. Isso é muito importante, antes até da gente entrar aqui no assunto de Micaías. Achou aí, filho? Tá? Pode ler. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo,
não te faltará homem que governe em Israel. Se, porém, vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servir a outros deuses, e vos prostrares a eles, então arrancarei a Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todos os povos. E deste templo, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e perguntará: por que fez o Senhor assim com esta terra e com este templo? E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Pois é, então a gente tem aquela ideia de que agora eu estou numa posição de conforto. Eu construí um templo para Deus, eu edifiquei altares para Deus, eu de repente fiz louvores a Deus, eu sou um levita, eu sou um pastor, eu sou um líder de um grande ministério. E Salomão era um homem sábio, e mesmo diante de tantas coisas, Deus está dando uma advertência para ele. A questão, Salomão, não é estar em pé, se manter em pé, existe uma grande diferença nisso. Mantenha-se em pé, há uma manutenção. E mesmo Deus avisando Salomão, que era um homem sábio, que era filho de Davi, homem segundo o coração de Deus, Salomão ainda mesmo assim se inclina a Astarote. Então a gente fica naquele negócio: ah, mas como é que pode? Aquele ministério é tão abençoado, ele fez tantas coisas tremendas, olha quantas coisas aquela pessoa fez, aquele ministério fez, é impossível que aquela pessoa tenha caído. Cai, porque Satanás ele está vigiando, ele fica como um leão à sua volta, ele espera a sua brecha, ele espera o seu livre-arbítrio para te derrubar, ele está esperando uma oportunidade para te jogar na lona. Então orar e vigiar sem cessar, não tem trégua. Não tem trégua, você tem que ter uma manutenção, tem que exercitar a sua fé todos os dias. Por isso que eu tenho visto muitos líderes caindo, eu tenho visto aos montes caindo, fazendo coisas estapafúrdias, coisas que você vê nitidamente que a vontade de Deus não está expressa ali. É sempre aquela questão: será que Jesus faria isso? Será que Jesus tomaria essa posição? Será que Jesus faria um ato profético para acabar com o carnaval? Né? Será que a gente começa a ver coisas estranhas e bizarras acontecendo? Então a questão não é estar em pé, é se manter em pé. Então não deixe o orgulho entrar no seu coração. Eu fiz templos, eu cantei louvores, eu fiz músicas para Deus, olha quantos demônios eu expulsei. Muitas pessoas vai chegar diante de Jesus, Jesus vai dizer para você: não te conheço, aparta-te de mim, né? Não te conheço. E aí deu aviso para Salomão, o homem sábio. Então fique esperto, se Salomão, que era o homem sábio, tomou uma rasteira, né? Então a gente tem que vigiar dobrado para não levar essa rasteira. Orar e vigiar sem cessar. Eu oro todos os dias, não faço isso por demagogia, não estou fazendo isso para mostrar alguma virtude, porque eu dependo da graça de Deus como cada um de vocês, né? Estou sujeito à queda como cada um de vocês, mas eu procuro vigiar e estar no centro da vontade de Deus, porque eu sei que se um dia Satanás me derrubar, e eu clamo para que esse dia não aconteça, porque eu não quero desagradar o coração do meu Pai, que eu amo demais, que me tirou do inferno na terra. Mas se um dia isso acontecer, Satanás vai expor a todos vocês como troféu. Olha só o que eu fiz, tá vendo? Derrubei o Daniel, derrubei. Olha só o que ele fez. Peguei ele roubando, peguei ele adulterando, peguei ele fazendo isso. Esses dias eu saí com o Subalexandre, andando despretensiosamente, não é isso? Aí de repente alguém veio e falou: ai, Daniel! Né? Eu nem sabia quem era. Nem sabia que é, irmão, que paz do Senhor, que bom que te encontrei aqui. Outro dia eu fui com a minha esposa no outro local: Daniel, que bem se você está aqui. Olha, eu li seu livro e comenta, né? Sou uma pessoa pública. Então, Satanás está cheio de paparazzo, né? Se você fizer alguma abobrinha, ele está de olho. No dia seguinte está na internet, né? Está na internet. Ele vai fazer como fez com Sansão. Quando ele conseguiu derrubar Sansão, ele cega os olhos e expõe a vergonha como troféu. Então tem que orar e vigiar dobrado.
dobrado. Se ele fez com Salomão, você acha que não vai tentar fazer com você? Vigia, meu irmão, fica atento, não deixa o orgulho entrar no seu coração, não fica achando que você é o cara, que você tá, porque você fez isso e aquilo, porque eu fiz um templo, porque eu tinha multidões, eu tinha um rebanho muito grande, porque eu cantei louvores, que eu lancei não sei quantos CDs, porque eu viajei o mundo, porque eu fiz isso e aquilo. Se não vigiar, cai. Salomão caiu, e Deus avisou. Deus avisou. Então não se paute por aquilo que foi feito. Você tem sempre que ter uma manutenção daquilo que você está fazendo. Aí sim, nós vamos entrar na história de Micaías. Por favor, subleia 1 Reis, de 22 até 27. Capítulo 22, perdão, de 1 até 27. Preste atenção que aqui vai ser o nosso ponto central. Peço que vocês acompanhem a leitura junto, para a gente poder aprender juntos também. Respondeu ele: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. Tu induzirás... um pouquinho. 1 Reis 22, a partir do 1 até o versículo 27. Desculpa se eu me expressei errado. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 27. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá, porém, disse ao rei de Israel: consulta a primeira palavra do Senhor. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetizo bem a meu respeito, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todos o consumir. Todos os profetas profetizaram do mesmo modo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías disse: as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o que o Senhor me disser, isso falarei. Vindo ele à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes te farei jurar que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, a sua mão direita e a sua mão esquerda.
perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Assim, agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou, feriu Micaías na face e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: tu o verás naquele dia, quando entrares num quarto para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhe: assim diz o rei, prendei este homem e sustentai-o com pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Obrigado. Olha só o que está acontecendo. Micaías entrou na contramão total. Ele tinha que adular o rei, não é isso? Era esperado, e ele foi inclusive incentivado a adular o rei, a falar aquilo que o rei queria ouvir. E quantas vezes pessoas não estão falando aquilo que você quer escutar? Né? O diabo sabe disso. Ele conhece, ele sabe adoçar o seu coração. Né? O que a gente costuma brincar: o povo está dando Coca-Cola para vocês, está dando coisa palatável, mas a água que é insípida, inodora, incolor, a água da vida, e isso sim traz nutrientes, isso te mantém vivo. Né? Tenta se alimentar só com Coca-Cola, você vai ter uma gastrite enorme, vai passar mal. Né? Então você precisa de água viva. E aí Micaías ele ousa entrar na contramão. Mas olha só o nível da contramão que Micaías vai entrar. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito com esse homem aí. O que está acontecendo? 3 anos sem guerra, o que não era um fato tão notável. Tinha muita guerra, mas estavam 3 anos em paz. Então o rei Acabe, que é o rei de Israel, e Josafá, que era o rei de Judá, eles vão se unir, vão juntar forças para atacar o exército da Síria. E aí eles consultam os profetas, mais de 400 profetas. Eu vou ler o trechinho aqui para ficar evidente para vocês. 1 Reis 22:6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, ou seja, até quase 400 homens, arredondando aqui, 400 homens. E disse: irei a peleja contra Ramote e Gileade, e deixarei de ir? Está perguntando: eu vou para o pau ou não vou? Eu vou para a guerra ou não vou? E os profetas disseram, né? Eles disseram: sobe, que o Senhor te entregará na mão do rei. 400 profetas, é bastante, né? É bastante. Às vezes a gente acha que quando mais de um profeta está falando a mesma coisa, é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Micaías, ele entrou na contramão. Ele foi contra 400 profetas. Sabe contra quantas pessoas eu não estou indo contra? Quanta gente não está vindo apontar o dedo para mim? Não são satanistas, não. São os mercadores da fé, os falsos profetas. Você está estragando o nosso negócio, Daniel. Olha, o negócio está ficando complicado aqui, o povo está aprendendo demais. Você está dando carne para esse povo, vamos continuar a dar leite. Não ensina isso, não fala sobre aquilo. Esse tema não. Cortaram relações comigo, vários deles. Micaías, então, ele vai diretamente na contramão. O que os profetas do nosso século têm dito? Eu vou relembrar a memória de vocês. São Paulo é de Jesus, São Paulo é de Jesus, vamos gritar: São Paulo é de Jesus. O Brasil será restaurado. Isso não vai acontecer. A Bíblia diz que as coisas vão de mal a pior. O cenário do Apocalipse vai acontecer e o anticristo vai vir. E ele vem exatamente no meio ao caos. Nossa herança é lá,
na Jerusalém celestial. Então esse negócio é campanha política, é propaganda para te enganar, é mentira, é engano, é falso profeta. Porque as mesmas pessoas que falaram São Paulo de Jesus, Brasil restaurado, foram as mesmas pessoas que profetizaram que Jesus voltaria em 2007. Não voltou. No sábado, foram as mesmas pessoas que fizeram um ato profético, entregando um cajado nas mãos de um homem, que seria o presidente da República do Brasil em 2006. Ou seja, ele ia governar um ano só, porque Jesus ia voltar em 2007, né? Teria tempo curto para restaurar o Brasil, né? Um ano só, é um prazo rápido. Você começa a encontrar incongruência, falsos profetas. Eu estou indo na contramão, eu sei que estou indo na contramão. Enquanto eles estão preocupados em falar do ato profético, já falaram isso para mim, Daniel, você está na contramão. O povo está falando do ato profético, o povo está falando em prosperidade, e você vem e fala de santidade. Você fala de amor, de perdão, de vida com Deus. Isso não dá dinheiro, mas isso dá vida para a sua vida, né? Isso transforma a sua vida, isso te dá força, te dá autoridade, te dá unção, te faz caminhar na terra como um cidadão dos céus, te faz andar olhando para o alto, sabendo que lá não tem apenas um pai, tem um Deus que te ama e que cuida de você, e está sempre de mãos estendidas para te acolher, para te ajudar, né? Falsos profetas estão dizendo, os falsos profetas do nosso século, o principado nessa nação vai ser destronado. Dizem os falsos profetas que nós vamos ter total vitória, mas sem o quebrantamento isso não acontece. Não adianta a gente ligar nos céus, vamos fazer uma oração, um ato profético, onde dois concordam na terra, está ligado nos céus, mas os nossos corações não estão ligados nos céus. Estamos fazendo apenas um ato, um gesto, um ritual que não leva nada a lugar algum. Se você procurar pela internet, tem um ritual feito em Palmas, um ato profético, ritualístico feito em Palmas, Tocantins. Declaramos que Centro Geodésico do Brasil, declaramos que São Paulo, que o Brasil vai ser de Jesus, Brasil restaurado. Não aconteceu nada, né? Ato profético para acabar o carnaval, não aconteceu nada. A gente começa a ver umas coisas estranhas. Pintura profética, compra pintura profética, leva para casa e a sua vida vai melhorar. Leva a fronha ungida para sua casa e sua vida vai melhorar. Leva a pedra que matou Golias, falso profeta. E é muita gente falando isso. Aí quando vem alguém e fala o contrário, não, esse cara está estranho. O Micaías não era um cara popular. Quando você fala a verdade, você se torna extremamente impopular. Ele não era popular. Micaías não era popular, ele batia de frente. Mesmo assim, agora o que acontece? Josafá, ele acha estranho. Mesmo diante de todos aqueles 400, pense em 400, é bastante gente, falando que Deus ia trazer a vitória, e aí ele fica na dúvida, mas será? Eu vou chamar um profeta. E ele fala ali com Acabe, olha, vamos trazer Micaías. Acabe conhece Micaías, e olha o que ele vai falar. 1 Reis 22, 8. Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Ele reconhece. Ele sabe que tem alguém que está escutando a verdade. Ele sabe que tem alguém que está no caminho certo. Está na contramão, mas está no caminho certo, né? Está no caminho certo. Porém, eu o odeio. Olha as palavras, eu odeio. Não é que ele fala, eu não gosto muito dele, eu não vou com a cara dele. Ele é meio chato de vez em quando. Eu odeio ele, eu não suporto ele, né? Eu estou sendo odiado por muitos, eu sei disso. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. E esse é Micaías, filho de Enlá. E uma coisa interessante, no versículo 22:6, 22:6 aqui que a gente já falou, que o rei lhe reuniu e todos os profetas diziam que ele ia ganhar. Aí vem Micaías e diz, chamado Micaías, ele se apresenta muito depressa, né? Isso dá uma inferência teológica, que ou ele morava perto, ou ele já estava encarcerado. É uma conjectura teológica. Ele aparece ali. E ele vai na contramão. Micaías chega diante do rei e fala exatamente aquilo que o rei não quer ouvir. Você vai perder. E mais ainda, você vai morrer.
Agora você acha que as pessoas estão gostando do Daniel Mastral? Quando todo mundo fala na prosperidade, eu falo da santidade? Você acha que estão batendo palmas para mim, os falsos profetas, quando eles bradam que o Brasil será restaurado e eu falo que o anticristo está vindo e a igreja tem que se preparar em santidade, em amor e unidade? É claro que não. Você está indo na contramão do sistema, está indo na contramão do sistema. Mas essas são as veredas da justiça do Senhor. Isso vai trazer vida para a sua vida, né? Isso torna você uma pessoa impopular. Micaías era impopular. Jesus era impopular, tão impopular que foi crucificado, né? João Batista era impopular, né? Todos os profetas, se você observar, eles eram impopulares, não eram pessoas muito bem vistas, não. Os falsos profetas não gostavam desses caras, porque fala a verdade, está alertando o povo, Oséias 4:6, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da verdade. E quando Deus escolhe um profeta para falar a verdade, é evidente que o falso profeta, que está ganhando dinheiro com o povo, que está extorquindo o povo, que está enganando o povo, não fica feliz que o povo conheça a verdade, porque a verdade liberta. Para que libertar? Vamos manter cativo. É mais fácil você controlar um povo que não sabe argumentar, um povo que não conhece palavras. Gente, a gente ministra seminário pelo Brasil inteiro. Quando eu pergunto quem conhece Bíblia, pouca gente levanta a mão. Então é muito fácil enganar alguém que não conhece a palavra. Você tem uma arma nas mãos, você não sabe usar, como é que vai ser? Como é que vai ser a situação aqui? E olha só o que dá. Aí o que acontece? Ele pega e ele vai prever o que vai acontecer. Mas só tem uma coisa curiosa aqui. Então, no versículo 8, então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza nada do que é bom, mas só o que é mau. Esse é Micaías, filho de Enlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. O rei não gostava de Micaías. Aí o que acontece? Zedequias, que era um desses profetas, olha o que o cara faz. No versículo 11, e Zedequias, filho de Kenaá, faz para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás os assírios, até todos os consumir. Ele está fazendo o que aqui? É um ato profético. Um ato profético. Ele fez um chifre, e aquele chifre simbolizava que os assírios iam levar uma chifrada de Israel e iam ser riscados do mapa. É um ato profético. E ele ainda diz: assim diz o Senhor. E quando você escuta, assim diz o Senhor, se você matar uma cobra, fizer uma bota de couro e pisotear por aí, nós vamos destruir a cobra. Assim diz o Senhor. Se a gente pegar, teve uma coisa, estapafúrdia, você já deve ter escutado disso. Você pega, joga a unção dos seres viventes, então a unção do leão. O leão demarca o território urinando. De repente teve uma febre de pastor urinando nos cantos da cidade. É verdade, não é piada, vocês sabem disso, né? Urinando para demarcar território. Não contentes com isso, eles alugaram um helicóptero, é verdade, né? Alugaram um helicóptero e pulverizaram a cidade, demarcando o território para Jesus, né? Eu não sei se o negócio era puro, se era diluído, se era ao vivo ali, tá? Se na saída, eu não sei, esses detalhes são obscuros, mas me chamaram para fazer parte do ato. Falei: Daniel, venha com a gente, colabore, né? Ou seja, ceda um pouco do material, né, para vir um ser ungido. Então a gente começa a ver coisa bizarra. É o chifre. É o chifre, na verdade o chifre aqui veio do capeta, do diabo. Esse ato não veio de Deus, e ele era um dos profetas. Ele fala em nome do Senhor, assim diz o Senhor. Olha, até esse chifre, imagina Jesus faria uma coisa dessa. Jesus chama os seus apóstolos: vamos fazer o seguinte, todo mundo agora, vamos fazer capacete, põe nem elmo, viking, e vamos andar pela cidade profetizando que nós vamos dar uma chifrada, né, em Roma, né? Então nós vamos chifrar Roma, vamos acabar com Roma, vamos chifrar Nero, no bom sentido, né? Não no sentido, para que vocês não entendam mal, né? Para que não haja uma má interpretação da palavra, né? Vamos dar uma espetada em Nero, né? Espetada, né? Então
Jesus não faria isso. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo uma coisa dessa, né? Jogando óleo na cidade, fazendo ato profético. Jesus não foi um libertador político. Roma continuou governando até o ano 476 depois de Cristo. Jesus está preocupado com a sua vida. Claro que o crente pode militar na política, pode, evidente. Tem muitos irmãos meus da fé, repito, militam na política. Eu oro por eles, intercedo, porque são pessoas íntegras, né? Como tem pessoas íntegras na medicina, na advocacia, no balcão de farmácia, dirigindo um caminhão. Então o crente está em todo lugar, vai ser luz onde há trevas. Mas essa história de que o crente vai mudar tudo é utopia. É a mesma coisa achar que um crente que entrou na Microsoft, agora a Microsoft é de Jesus. Bill Gates vai se converter e vai tudo mais. A gente vai mudar até os programas, tal, né? Em vez de Windows, Jesus no céu, alguma coisa assim, né? Então a gente vai mudar. Isso é utopia. Se o crente entrou na Coca-Cola, pronto, agora vai mudar o nome da Coca-Cola, né? Em vez de alô diabo, vai ser alô Jesus, né? Invertendo o rótulo. Então, não é. Então você pode mudar o departamento à sua volta, pode. Você vai ser luz à sua volta, mas você não vai mudar todo o sistema, né? Isso é utopia mesmo, porque o mundo jaz o maligno e a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará e as pessoas vão começar a dar crédito às fábulas, o que tem de fábula aí. E Zedequias estava produzindo isso, já estava produzindo fábulas, fazendo atos proféticos que iam levar nada a lugar algum. Versículo 12. E todos os profetas, todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobre a Ramote de Gileade, e triunfarás, pois o Senhor o entregará na mão do rei. Então os profetas estavam lá naquele transe dizendo: você vai ganhar a guerra, você vai vencer, Brasil de Jesus, e vamos lá, nós já somos vitoriosos. E só Micaías dizendo: não, estava na contramão, era um só, era uma voz que clamava no deserto. Era isso que era Micaías, uma voz clamando no deserto. Mas bastava essa voz clamando no deserto para preparar a volta de Jesus, né? João Batista. Você pode ser essa voz, querido. Você pode ser essa voz. E aí o que vai acontecer com Micaías? Uma vez uma pessoa, antes até de falar, estamos falando dos falsos profetas. Uma vez uma pessoa falou para mim: Daniel, você não tem autoridade para ungir ninguém, porque você é um reles missionário, né? Eu sou apóstolo, você é um reles missionário. Eu falei: olha, eu não estou aqui para ostentar título, a unção vem de Deus, né? Mas eu perguntei para essa pessoa: tá bom, um apóstolo pode ungir um pastor, um bispo, um missionário? Um apóstolo tem essa autoridade? Claro que tem, Daniel, é apóstolo. E se esse apóstolo se chamasse Judas, ele teria autoridade? Bom, aí Judas acho que não, né? Então, pois é, pelo menos ele discerniu, né? Então, a verdade é que a unção, ela vem de Deus. E Deus, ele usa um vaso de honra, um vaso limpo, né? Um vaso limpo, ele tem que ter um canal limpo para ungir. A unção vem de Deus. Então, Deus pode sim me capacitar a ungir alguém. Eu não estou ostentando o título, eu poderia me colocar no título, podia ser o querubim, né? Estou me lixando para título, né? Eu sou o missionário Daniel, e mais ainda, eu quero estar perto de vocês. Eu não estou preocupado em estar acima das ovelhas, né? Eu quero estar ao lado das ovelhas, quero estar do seu lado, combater o combate junto do seu lado. A sua luta é minha luta, a sua vitória é minha vitória. E isso daí não é só palavra da boca para fora, não. Eu tenho feito isso na minha vida prática. Tenho dado o meu melhor para o reino e pelas vidas. E não me arrependo. Faria tudo de novo por amor a Deus, né? Se a minha vida acabasse hoje, eu ia olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado pelas oportunidades que o Senhor me deu, pelas vidas que o Senhor permitiu que eu estendesse a mão, pelas lágrimas que o Senhor permitiu que eu enxugasse, pelas vidas que o Senhor me capacitou a fortalecer, a caminhar no bom caminho. Eu louvo a Deus por tudo isso, né? Louvo a Deus por tudo isso. Vamos um pouco mais adiante. Então a unção, ela vem de Deus. Vem de Deus, é importante pontuar. Mais de 400 profetas, então, consultados. Segundo Champlin, que é um teólogo, ele chega a dizer o seguinte: que esses 400 profetas não são os profetas de Baal. Segundo o teólogo Champlin, Daniel não está fazendo essa afirmação. Eu estou reportando uma informação. Champlin, um teólogo, chegou a dizer que, segundo o ponto de vista dele, esses 400 profetas não seriam profetas de Baal, mas seriam profetas que apostataram da fé, que se desviaram dos caminhos de Deus. Portanto, Deus não mais os usava, não mais os podia usar. Então, ou seja, eles estavam falando aquilo que o rei queria ouvir. E muitas vezes a gente não faz assim. Você vai num canto,
Você quer escutar uma coisa. Aí você vai numa igreja, aquela igreja fala o que você quer ouvir. Puxa, veio de Deus, o Senhor falou comigo. É aqui o meu lugar, eis-me aqui. Agora, se falar alguma coisa que você não quer, não, isso aqui não vem de Deus. Esse ministério é do capeta, né? É Satanás falando ali, né? É Satanás falando. Quantas pessoas já vieram aqui, né, e falaram: Daniel, eu não concordo com isso, com aquilo outro. Tudo bem, irmão, mas é assim que a Bíblia diz. Ah, então Deus não está aqui. Ok, então você vai procurar em outro lugar, porque eu tenho certeza que Deus está aqui. Eu tenho certeza que está aqui, porque a gente está com esteio na verdade. Eu não sou melhor do que ninguém, mesmo porque é a multiforme graça de Deus. E Deus não leva tudo a todos, né? Ou seja, cada um de nós conhece em parte conhecemos, em parte profetizamos. Seria muita arrogância da minha parte dizer que eu sei tudo, mas eu procuro estar com esteio na palavra. E a pessoa veio me apresentar, queria dizer que eu tinha que fazer um determinado ato profético para consagrar o bairro de Santana para Jesus. Eu falei: mas se Santana não se arrepender para Jesus, não conhecer Jesus, como é que vai ser consagrado para Jesus? Então primeiro a gente tem que sair daqui e evangelizar, sair do quartel e ir para o campo. Mas para sair do quartel e ir para o campo, a gente tem que ser treinado no quartel, não é isso? O soldado não vai para a guerra sem treinamento. Então nesse momento é um quartel aqui de treinamento, é um pronto-socorro espiritual para curar os feridos, para fortalecer a sua fé. Aí sim a gente vai para o campo e vamos ganhar esse pessoal para Jesus aqui nessa região. Tenho certeza, vai ter o tempo disso. Não é o tempo agora, não é o tempo disso daí agora. O que mais nós podemos olhar aqui? A questão sempre vai ser o amor. Mudança de rota, né? O amor significa uma mudança de rota. Você está indo por um caminho e muda. Mas a voz do povo é a voz de Deus? Será que a voz do povo, ela reflete a voz de Deus? Uma coisa interessante que eu quero deixar registro aqui com vocês é que Deus, ele deixa claro. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, o que o povo dizia? Ele perguntava: o que vocês querem que eu faça? Né? Solta Jesus ou crucifica? Crucifica. Né? A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Então nem sempre você escutar numa marcha para Jesus: nós vamos fazer isso, em São Paulo Jesus, isso, e pasto profético e tal. E nem sempre isso quer dizer a verdade. Nem sempre isso remete à verdade, porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, porque ela está sendo manipulada. Está sendo manipulada. Crucifica, era aquilo que diziam, né? Crucifica Jesus. E olha só o que mais vai acontecer aqui. Um pouco mais adiante, versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que induzirá? Esse espírito, segundo algumas inferências teológicas, estou expondo para vocês, está em minúsculo. Dá a impressão de que não era um Espírito de Deus. Algumas linhas teológicas dizem que sim, que era uma direção de Deus, justamente para que chegasse ao cume daquele clímax, que Acabe fosse morto, confirmando a profecia de Micaías. Outros dizem que não, que era um espírito de Satanás, enganando e persuadindo aquele povo que já não servia mais a Deus, que estava fora do esteio. Quer um fato ou outro, fato é que aqueles profetas estavam enganados. 400 profetas enganados. Micaías na contramão. E aí o que acontece? Versículo 24. Então Zedequias, o mesmo que fez o chifre, o Zedequias, filho de Kenaá, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, o que ele está falando? Ele está chamando Micaías de um falso profeta. E deu um tapa no rosto. Um tapa no rosto naquela época era uma ofensa enorme. Hoje também é. Mas naquela época era uma ofensa inominável. Micaías, falando a verdade, recebe uma bofetada de Zedequias e é chamado ainda de falso profeta. Não falaram que Jesus era falso profeta? Falaram. Você tem parte com Beelzebul, está enganando o povo, né? É assim. Quando você entra na contramão, é assim que vão te tratar. Fizeram isso com Micaías. Quantas vezes já não te esbofetearam? Quantas vezes já não apontaram o dedo para você? Quantas vezes já não foi açoitado por pessoas que te julgam pelas suas atitudes, né? Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Pois é, quantas vezes, né? Já virou quase o meu cotidiano. Já está quase cotidiano todos os dias aqui, né? Cotidiano. É assim que nós temos que buscar, é o caminho. E aí o que acontece? Micaías, ele vai ser preso,
né? Mesmo assim ele vai ser preso. E ele vai ser preso e a ordem é: alimente ele com pão e água. Em algumas traduções está escrito água amarga e pão de angústia. A água amarga era um preparo feito, um sacerdote que fazia, pegava assoalho do tabernáculo, um pó do assoalho do tabernáculo, misturava com a tinta de uma caneta que escreveu uma maldição. Então ele escreveu uma maldição e com aquela mesma tinta misturava na água juntamente com o pó do assoalho do tabernáculo. É uma referência histórica, fazia essa mistura ali. Quando fazia essa mistura, dava para a pessoa beber. Essa era água amarga, dava dores insuportáveis. Então eles acreditavam que se a pessoa estivesse mentindo, ela ia ter uma dor terrível. Se ela falasse a verdade, ela não ia sentir dor nenhuma. Então ele poderia estar sendo alimentado com águas amargas. Pão de angústia. Jesus passou por pão de angústia, né? Foi pisoteado, foi cuspido, né? Foi apontado o dedo, foi açoitado, né? Micaías passou na prisão. Ele pagou um alto preço por falar a verdade, por simplesmente falar a verdade. Profeta Zedequias fez chifres, né? É importante lembrar isso. Sabe que também uma coisa que eu quero deixar claro, vou voltar aqui a Micaías também, mas Elias também não era uma pessoa muito querida. Elias também, o rei também não gostava dele, porque ele falava a verdade. Elias era outro que entrava na contramão. Mas olha só como Deus é bom. Vou pedir para o Sub ler para mim, poupar aqui minha voz. 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, de 12 a 16. 1 Reis, capítulo 19, de 12 a 16. Olha aqui o que aconteceu com Elias, que estava ali falando também a verdade. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa, e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: "Que fazes aqui, Elias?" Respondeu ele: "Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também." Disse-lhe o Senhor: "Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsim, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar." Ou seja, Deus, no seu amor, na sua onisciência, sabe que aquele que aceita esse chamado de entrar na contramão, de suportar a cruz, de suportar os cravos, Deus, na sua onisciência, percebeu que Elias estava cansado. E ele deu uma última missão para Elias: "Vai, Elias, unge essas pessoas e chega, eu vou te levar para a minha presença." Mas Elias pagou um alto preço. Quantos não têm pago um preço pela sua vida, queridos? Quantos não pagaram um preço para que você continue em pé, para que enxugar as suas lágrimas, para fortalecer os seus passos, para dar força aos fracos? Honra a esses. E muitas vezes o falso profeta, ele vem tão bem camuflado que parece que vai enganar. Por isso que você precisa ter o discernimento que nós vimos lá em Hebreus. Aquele discernimento de alimento sólido, porque se der leite você não cresce. Leite você não vai evoluir. Leite você vai sempre ser pequeno. Você nunca vai ser grande diante de Deus. Sempre ser pequeno. E é fácil manipular o pequeno. É fácil enganar uma criança. Eu brinco lá, meu filho, faço umas mágicas lá, fajuta para chuchu. Sabe aquelas coisas? Vou até fazer aqui. Esse negócio assim, ó. Acredita, agora ele tá esperto, né? "Ah, papai, já sei, tá, tenho 9 anos, já não sou mais bebê", tá, fica tudo bravo, né? Mas você queria, quando era pequeno, pô, como é que você tira o dedo, né? Então aos olhos, né? Aos olhos do mundo, de quem não tem o conhecimento, do bebê na fé, engana. Uma coisa tola dessa engana. Vou mostrar para vocês na Bíblia isso. Atos capítulo 8, versículo 9. Faço questão de ler isso aqui para vocês. Atos capítulo 8, versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Arte mágica.
bruxo, feiticeiro, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Você vê, ele mesmo se dizia isso, dizendo que era um grande personagem. Ele mesmo se falava: eu sou o cara, eu sou o máximo, eu sou o apóstolo, eu sou o querubim, olha, eu, cuidado com eu, quem faz é ele, né? Grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior. Todos atendiam, do menor ao maior, do iletrado, do inculto, até o maior, o rico letrado, né? Do menor ao maior, dizendo: este é a virtude de Deus, a virtude de Deus. Lembrando, a gente acha que quando a pessoa faz um sinal, ela faz um prodígio, isso representa a virtude de Deus. O irmão mágico estava usando feitiçaria, estava usando bruxaria para enganar aquele povo. Eu vou um pouquinho adiante aqui, Apocalipse 16:14, diz quem é que estava capacitando o irmão mágico a fazer esse sinal. Apocalipse 16:14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Então Simão Mágico, ele estava usando de poderes demoníacos para enganar aquele povo ali, para enganar aquelas pessoas. E ainda dizia que tinha um grande poder de Deus. Estava ali debaixo de um grande poder de Deus. Olha o engano de Simão Mágico. Um pouquinho mais adiante. Dizendo: esse é a grande virtude de Deus, grande virtude de Deus. Entendiam-no porque já desde muito tempo havia iludido com as artes mágicas, já tinha enganado o povo já há muito tempo. A mente do povo já estava cauterizada, é aquilo que nós já falamos, princípio da semiótica descoberto por Freud. Uma mentira falada várias vezes ganha status de verdade. Era isso que ele estava fazendo, iludindo o povo há muito tempo, falando a mesma coisa. E o povo começou a acreditar que aquela mentira era verdade, né? Estava sendo aprisionado. Aí o que acontece? Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam tanto homens quanto mulheres. Creu até o próprio Simão. Olha só, enganariam, se possível, os próprios eleitos. Creu até o próprio Simão, e sendo batizados, ficou contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo em Samaria, receberam a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinham descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, o bruxo, o feiticeiro, aquele mágico que estava enganando tanta gente, que estava enganando as pessoas até próximas a ele, ali acreditando que ele era o homem de Deus. Simão, e a boca fala do coração está cheio, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. A boca fala do que o coração está cheio, né? Ele era um profissional da fé, estava enganando as pessoas por dinheiro, Então, cuidado com isso, está cheio desses profissionais da fé. Nós estamos cercados de Simãos mágicos que parecem que é de Deus, mas quando começa a falar muito de dinheiro para você, desconfie, né? É preciso, a obra precisa de recursos, falamos, precisa, mas se a ênfase for nos recursos e não for na sua vida, alguma coisa está errada. Às vezes eu vejo pregações na televisão que o cara fica 1 hora pedindo dinheiro, depois ele traz uma mensagem de 3 minutos, né? Acabou, né? Só pedindo dinheiro, só fala de dinheiro, né? Tem alguma coisa errada, né? Não tem esse desafio de você se quebrantar, de pedir perdão, de ter o arrependimento. Não, você leva para casa o objeto consagrado. Eu venho aqui, eu resolvo o seu problema, eu resolvo. O que você resolve, é Deus que faz. Quantas eu vejo chamados, às vezes eu estou com insônia, liga a televisão, veja um programa lá, vem aqui, liga para mim que eu vou resolver o seu problema, vem aqui que eu vou orar, que vem aqui porque eu vou fazer, quem faz é Ele. Mas não há nenhum sinal de quebrantamento. Eu nunca escutei esse pessoal falar: você pediu perdão, você se quebrantou, você deixou o pecado. Se você não pedir perdão, não deixar o pecado, não se quebrantar, não adianta. Ser como Micaías significa entrar na contramão. Micaías foi preso.
comeu água e pão, morreu na prisão. As inferências teológicas é que Micaías morreu na prisão. Jesus morreu pregado na cruz. Paulo morreu também decapitado, provavelmente por ele ser cidadão romano, né? Então ele poderia, por inferência, ele poderia ter escolhido a pena capital romana de ser decapitado em vez de ser crucificado. Isso é uma inferência teológica. Mas foi morto, esse é o fato. Então, nós vemos que todo aquele que quer viver piamente em Cristo padecerão perseguições. E aí fica a pergunta para você hoje, querido. Você está disposto? Está disposto a seguir a cruz, os cravos? Está disposto a ser açoitado, a ser preso, a ser perseguido? Você está disposto de fato a comer o pão de angústia? Está disposto de fato a entrar na contramão do sistema e falar a verdade, onde todo mundo está falando uma coisa e você fala: não, gente, está errado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o meu Salvador. Só o Senhor é Rei. Você está disposto de fato a isso? A pagar o preço de cruz? Talvez você esteja pensando com você mesmo: ah, Daniel, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar os cravos. Eu não vou aguentar essa cruz. Eu não vou conseguir ter força para ser perseguido, açoitado, preso, humilhado, caluniado, apontado o dedo. Mas se você não tem esse chamado, que Deus toque você para ser esteio. Para ser esteio para aqueles que têm esse chamado. Para que você ore, para que você interceda, para que você invista, para que você dê um abraço. Vocês não sabem o privilégio que é quando eu vejo ali no Twitter as pessoas: Daniel, nós estamos orando por você. Quando eu recebo um e-mail e falo: Daniel, eu sei que talvez você não vai conseguir me responder, são 300 e-mails. Eu faço tudo o que eu posso, queridos, eu juro em nome de Deus. Eu não juro em falso. Eu não estou brincando de ser crente. Eu faço o melhor que eu posso. Às vezes eu não te respondo, a internet está cortada. E assim é. Não é desdém por você, não é desonra por você. Eu amo a sua vida. Enquanto eu viver, eu vou lutar pela sua vida, eu vou lutar pela verdade. Eu vou entrar na contramão desse sistema. Vou fazer como Micaías, vou fazer como José, como Jesus, como Elias, como Paulo, como Moisés. Vou entrar na contramão, mas eu vou estar na estrada de Jesus. E hoje fica um desafio para cada um de vocês. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo hoje. Eu tenho muita certeza do que eu estou falando. Eu me consagrei 3 dias para trazer essa mensagem para você. Quem aqui tem o chamado para aceitar a cruz? De verdade. Quero que você fique em pé onde você está, de verdade. Se você não tem o chamado, não fique. Nós vamos depois orar por pessoas que têm o chamado para te cobrir, para te proteger. É minoria. Não se envergonha. É minoria mesmo. São poucos. Quantos Paulos? Quantos Elias? Quantos Moisés? Moisés fez tantas coisas e vocês acreditam? A Bíblia diz que o povo queria apedrejar Moisés. Viram os milagres. Moisés orientou aquele povo, libertou aquele povo. E o povo murmurava contra Moisés. Queriam apedrejar Moisés. Eu quero orar pela sua vida primeiro. Senhor Deus e Pai, dá força, Senhor, a esses soldados. Como o Senhor tem dado força para mim. Abatido tantas vezes, derrotado não. Não permita, Senhor, que esses pés se desviem dos teus caminhos, Senhor. Não permita, Pai, que eles falem aquilo que o povo quer ouvir, Senhor, mas que eles falem aquilo que o Senhor quer que eles falem. Que dos lábios desses homens e mulheres que hoje se colocam em pé diante de Ti, Senhor, saia a verdade, a Tua verdade, Senhor. Que saiam, Pai amado, como labaredas de fogo, para queimar toda mentira, toda corrupção,
todo engano. Ó Pai, esses são seus mensageiros. São seus mensageiros da luz. São seus soldados de Cristo, que vão andar por essa terra para fazer diferença. São aqueles que estão aceitando o chamado, aceitando os escravos, aceitando a cruz. E saiba, querido, eu posso dizer pela minha vida, quando a cruz estiver pesada, Deus vai trazer um sirineu para estar ao seu lado. Sabe que quando você tiver sede, Jesus vai estar do seu lado, vai mandar um anjo até você, te trazendo um copo de água. E a palavra diz que aquele que der um copo de água fria, um desses pequeninos, tem galardão nos céus. Quando você tiver fome, tenha certeza, o anjo de Deus vai estar ali trazendo pão para você. Vai estar enviando pessoas ao seu lado para somar, para te ajudar. Às vezes pessoas que você nem conhece vão estar do seu lado. Olha, Deus mandou te trazer hoje um pão. Deus mandou fazer uma compra de mercado para você. Olha, Deus falou para mim que você está passando frio. Eu trouxe uma coberta. Deus falou que seu filho está crescendo. Eu trouxe uma roupinha para ele. Deus me disse que você está passando necessidade. Eu estou aqui para te ofertar. Querido, você nunca vai estar sozinho. Eu estou do seu lado como irmão. Eu estou do seu lado como amigo. Eu estou ao seu lado como sacerdote. E Jesus está ao seu lado como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E tudo aquilo que eu não puder fazer por você, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos sonhos. Deus sabe que eu sonho com uma igreja unida, uma igreja que ninguém passe necessidade, que as pessoas se amem de verdade, que não seja um protocolo do abraço, mas seja aquele abraço e dizer: meu amigo, eu estou com você, eu estou aqui com você, eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui com você. Eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui chorando com você. Eu não posso mudar a sua situação, querido, mas eu estou aqui do teu lado. Tenha certeza que Deus vai separar ao seu lado Davis, Ruths, Noemis, Elias, Eliseus. Você jamais andará sozinho. E agora o chamado é para todos vocês. Peço que todos se coloquem em pé. Todos se coloquem em pé. Você que não tem o chamado para estar na trincheira, você que não tem o chamado para suportar os cravos, porque reconhece as suas limitações. Eu não ia aguentar, Pai. Não são todos que têm o chamado para ser líderes. Uns são apóstolos, outros pastores, outros mestres, outros levitas, outros são ovelhas. Todos são importantes. Todos no exército são importantes. O pequeno soldado é importante. Ele não é melhor que o general. Nosso general é Cristo. Ele está dizendo para você que Ele está com você, que você é importante nesse exército. Você que hoje está em pé, está fazendo um compromisso diante de Deus. Não faça voto diante de Deus de brincadeira. Que você seja um intercessor, que você seja um mantenedor da obra de Deus. Invista em solo fértil. Invite em solo fértil. Não ouça a voz desses falsos profetas. Escuta a voz de Deus, apura teus ouvidos, que Deus está falando, está gritando com você. Não é a maioria que está certa, é aqueles pequenos que o mundo não está nem vendo. É aquele pastor de ovelhas que nem o pai lembrava dele. Acabaram os seus filhos, até Davi. São esses Davis que Deus está querendo. Davis como você, para pastorear o rebanho. Apacenta o povo de Deus, querido. Que Deus hoje possa curar as feridas do seu coração, possa te dar força onde você não tem força, possa te dar um renovo especial. Você possa sair desse local renovado, possa sair desse local
com a certeza que seu nome está escrito lá no livro da vida, e que Deus está por você, cuidando de você. E quando seus pés estiverem tropeçando, quando você achar que vai cair, tenha certeza que Deus está te amparando. Como um pai que ampara o filho, Ele não deixa cair. Oh Senhor, oh Jesus Cristo, ministre nossas vidas, Pai. Ministre nossas vidas, Senhor. Ministra, Senhor, em nome de Jesus. Oh Shalamanas. Ministra, Senhor, a vida de cada vida aqui presente. De cada vida aqui presente, Pai. De cada vida aqui presente. Nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo. Que nós possamos sair desse local, Deus, com uma bagagem nova, uma bagagem renovada, com força para mais essa semana de jornada, para mais essa semana, para as oportunidades que Deus vai nos dar para sermos como Micaías aqui na terra. Às vezes você vai ter que ir contra o rei, às vezes você vai ter que ir contra o chefe, dizer: o senhor está errado. Às vezes você vai ter que ser contra aos falsos profetas e dizer: você está errado. Às vezes você sabe que você vai ter que suportar uma bofetada na cara, vai ser preso, vai ser acusado, vai ser açoitado, mesmo sabendo que está inocente. Mas que Deus te dê força, porque guerreiro, tem um galardão para você lá nos céus. Tem uma recompensa. A nossa herança não é na terra, é lá na Jerusalém celestial. Hoje nós compramos briga com o inferno, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que no dia 31 de outubro, onde Satanás estará comemorando a sua maior celebração, vai ser o dia da sua derrota e da sua vergonha. Porque eis que Deus está levantando nessa terra, nessa nação, um exército que marcha, um exército que se compromete, que estende a mão, que soma, que acredita no Deus Todo-Poderoso, um exército que se coloca em pé. Satanás, nós estamos em pé, Satanás. Nós não vamos tombar. E eu não vou me inclinar ao Baal desse século. Eu só me inclino a Jesus o Cristo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Que o Senhor dos Exércitos esteja com cada um de vocês. Quero terminar com a bênção que Deus tem dirigido a nós em todo o culto. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra, queridos, fazer parte desse exército e poder chamar cada um de vocês e meus irmãos, parceiros de trincheira. Sua luta é minha luta, sua vitória é minha vitória. Nós vamos chorar juntos, mas vamos celebrar juntos também. E um dia lá no céu, Deus vai nos dar um forte abraço, vai enxugar toda a lágrima e vai dizer: acabou, filha, acabou, filha, você tem eternidade aqui comigo. E até lá que nós possamos andar na terra como cidadãos dos céus. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Obrigado pela presença. Você sai daqui fortalecido. Dá um abraço no seu irmão. Nós somos uma família aqui, viu? Todos vocês são muito bem-vindos nesse lugar. São bem-vindos nesse local. Aproveita a nossa comunhão, um cafezinho.